Graça e paz, igreja. Amém? Amém, igreja? Amém. Essa mensagem, ela foi preparada com muito carinho, sobretudo com muito temor, porque nós vamos falar de paternidade. Paternidade é um assunto, é um tema muito bom de se discutir, porque abre um leque para várias coisas, vários assuntos. Dentro da paternidade tem muita coisa. E se a gente for falar, for querer abranger, for querer falar sobre tudo que inclui a paternidade, uma vigília vai ser pouco para a gente poder passar isso. Passar tudo que está incluído na paternidade. Aí eu peguei um texto básico. Eu peguei um muito conhecido nosso, que está em Provérbios 22, 6. Quem quiser abrir, pode abrir. Vocês conhecem esse texto? 22, Provérbios capítulo 22, versículo 6. Amém? Vamos ver? Na minha Bíblia diz assim, eu gosto dessa tradução demais, por causa dessa primeira palavra. Instrui o menino no caminho que deva andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Amém? Amém? Amém. A Bíblia descreve Deus como um pai, expressando amor, cuidado, provisão e proteção a seus filhos. Amém? Vocês concordam? Amém. Então, a Bíblia descreve Deus como um pai de amor, cuidado, provisão e proteção. Nós vamos ficar nesses tópicos: amor, cuidado, provisão e proteção, que são atributos, ou para quem escolher e quiser achar melhor, que são promessas desse pai para nossas vidas como filhos dele, como filhos. E nós vamos deixar o amor por último, não vamos seguir essa ordem, porque o amor, assim, o texto que eu escolhi é um texto muito forte, fala muito do meu coração. Então vamos com cuidado. Ensinar e instruir o filho no caminho que deve andar. Instruir. A palavra instruir é passar instrução, passar ensino. Dentro da instrução, se a gente pegar e abrir, pegar e transformar essa palavra instrução num leque, a gente vai achar vários pontos na palavra instrução. Uma delas está em ensinar, outra que a gente chama exemplo, por meio de exemplo, de fala e por meio da disciplina. Amém? A gente ensina por meio da fala, nós ensinamos, passamos para os nossos filhos. O ensino por meio da pregação, do ensino, do exemplo. Damos o testemunho disso, temos que ser o testemunho disso. Vai haver casos, muitos casos, em que jovens, como esses dois que estão aqui, presentes com a gente aqui, vão ponderar os seus pais. Não é pecado eles ponderar. Às vezes o pecado está em você não ensinar ele ou não dar os verdadeiros exemplos para eles, para satisfazer a sua curiosidade. Por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer aquilo? Por que eu não posso fazer aquilo? Não pode porque eu não quero. Não pode porque não pode. É porque não pode. E eles não sabem. Então a gente investe o quê? Tempo, para poder ensinar eles o porquê não pode. Você vai sentar, você vai dialogar com eles, vai conversar com eles, vai explicar para eles: olha, se fizer, se for, se passar dessa linha, se for adiante, isso tem um limite. Então assim, a instrução, ela não se resume só em você passar o ensino por meio da palavra. Está em passar o exemplo, ser o exemplo, dar o testemunho. E sobretudo, necessário for corrigir aquilo que já está errado. Porque acreditem, os nossos filhos nascem
no pecado, ou os nossos filhos nascem com o pecado dentro deles. Tem gente que não gosta de ouvir isso, mas é fato. A gente vê, eu sou amante de obras de ficção científica. Gosto muito de filmes de ficção científica, né? Dois. Às vezes a gente já vê filmes assim de maus. Igual você quer ver um filme de ficção científica? Guerra dos Mundos. Quem imaginar que dentro do planeta Terra tinha um mal dormindo dentro do planeta, que ele precisava ser acordado. E ele foi acordado, o que ele fez? Destruiu o planeta quase todo. É uma obra de ficção, mas é assim o pecado. Ele está adormecido, vamos botar dessa forma, dentro do coração dos nossos filhos. Até que um dia eles tenham contato com a tentação. E o pecado acorda. Então, passam a agir com rebeldia, às vezes agem com rebeldia. Passam a agir não com rebeldia, mas com curiosidade. O ser humano é curioso, sua natureza, a nossa natureza é de curiosidade, nós somos curiosos. E eles só têm um jeito de satisfazer isso, eles têm que fazer um negócio para ver o que vai acontecer. Então, instrução não é só falar, não é só ensinar, dar exemplo, ser o exemplo, tempo de qualidade. Na instrução tem uma coisa que eu tirei do GFI. Eu não coloquei na nossa anotação, mas quando a gente estava louvando a Deus, o Espírito Santo de Deus me tocou para falar sobre isso. Somos construtores, todos, mãe e pai, independente dos pais, embora eu esteja trazendo uma mensagem para os pais, mas isso é o conjunto da obra, na família. É mãe e pai junto. Somos construtores, a gente está o tempo todo construindo alguma coisa na vida dos nossos filhos. E uma das primeiras coisas que a gente constrói na vida de um filho, tia Fátima, é uma ponte. É uma ponte que liga seu coração ao coração do seu filho. Nós construímos essa ponte. É fácil construir uma ponte? Não. Não é fácil. Você tem que conhecer primeiro o terreno que você pisa. Você tem que conhecer toda a área, entendeu? E quando eu falo de conhecer o terreno, não estou falando só a questão igual uma criança, igual o Bernardo, que é uma criança. O momento melhor da vida de se construir uma ponte é essa aí. Você trabalha todos os alicerces, Rafael, toda a estrutura. Você coloca a ponte do jeito que tem que ser. Para quê? Para que aquela criança se achegue a você? Não, para que você levar aquela criança a Cristo. É isso. Mas antes de tudo, o Bernardo vai estar sempre olhando para vocês dois, para ver o quanto de Cristo ele consegue enxergar em vocês dois. Senão a ponte cai. E o primeiro a se perder nisso é ele. Ele é o primeiro a se perder. Somos todos construtores. Estamos o tempo todo construindo alguma coisa na vida de alguém. O tempo todo, em todo o tempo, Matias, você está construindo algo no coração da Eva. A instrução não se resume só então a você chegar e passar uma instrução. Você tem que ser o exemplo dela e tem que ser o testemunho vivo dela. E ainda que você seja o testemunho, ainda que você consiga, que você tenha plena convicção que você passa para o seu filho o exemplo de comportamento, de atitudes, de escolhas, de decisões que estão alinhadas a Deus, ainda que esse filho se rebele. Eu ouvi uma vez um pregador dizer que, usando a parábola do filho pródigo, e ele começou essa pregação dizendo que no momento exato que o filho pródigo escolheu sair da presença do pai, da casa do pai, que eu acho, eu tenho um problema em admitir dentro de mim mesmo que ele saiu da presença do pai. Eu não sei, mas eu sei que ele saiu da casa do pai. E o que levou aquele filho a sair da casa do pai não foi o fato de que ele não amava aquele pai. Não, de forma alguma.
A parábola do filho pródigo não leva você para esse tipo de raciocínio. Não leva. Eu já li ela várias vezes. E nenhuma das vezes eu me convenci que aquele filho deixou de amar o pai. Não, aquele filho ele foi impulsionado por um desejo ardente dentro do coração dele de querer conhecer o mundo. Querer saber mais do que existia ali, do que já estava diante dele. Isso, só isso. Ele queria ver o que era lá fora. Porque até então tudo que ele sabia era ali, no convívio, na presença do pai. Ah, meu irmão, mas ele não quis, não é que ele não quis. Porque olha só, a gente sabe, todos nós começamos por experiência, cada um teve alguma experiência aqui, eu tive várias experiências que me decepcionaram lá fora. A prova de que aquele filho nunca matou aquele pai dentro do coração dele, e esse pregador estava equivocado quando usou esse termo, é que quando as coisas ficaram ruins, de quem ele lembrou? De quem ele lembrou, igreja? Se ele tivesse matado o pai, ele ia lembrar do pai? Ele lembrou do quanto o pai dele era generoso, era bondoso, era justo. E ele usa o exemplo dos servos do pai dele. Ele, automaticamente, o coração dele, ele se coloca como indigno de ser filho. Nunca, em hipótese alguma, o pai não ser digno mais dele. Mas ele não ser digno do pai que ele tinha. Que ele tem, nós temos. Então o que eu quero dizer com isso é que não importa o que aconteça durante a nossa caminhada, não importa o que aconteça durante o nosso convívio, meu amor, o que a gente viver, nunca deixaremos de ser filho, porque o dono da nossa filiação é Deus, não é a igreja, não é o pregador, não é o pastor, não. O dono da nossa filiação é Deus. Ele é o dono da nossa filiação. Isso tem que estar bem claro para nós. Isso tem que ficar bem claro para nós. O cuidado, ele abrange tudo isso que eu acabei de falar aqui agora. E sobretudo, a perseverança em você não desistir nunca. O chamado da igreja não cabe dentro da igreja esse sentimento que a gente tem. Você pode trazer um copo d'água para mim, por favor? Esse sentimento que às vezes a gente tem de achar que tudo que a gente tenta vai tão errado, dá tão errado, que aí você desiste. A gente abre mão daquilo que a Bíblia chama de perseverar. O que é perseverar? É insistir. Ainda que não tenha resposta. Ou ainda que a resposta não venha. Obrigado. O perseverar, amados, não é um dom. Não é. Para mim não é um dom. Vocês podem até discordar de mim. Perseverar é uma decisão. Você escolhe, você decide não desistir. Como que a gente vai perseverar? Como que eu vou perseverar? Sabe? É eu e Deus. Mas é uma decisão. Assim como não perseverar também é uma decisão. O querer desistir, desanimar, parar, é uma decisão, é uma escolha. Você escolhe. Não desista dos seus filhos. Não desistam jamais. Quando construímos essa ponte nesses relacionamentos, com os nossos filhos, a gente tem que entender que essa ponte não é uma ponte que só passa uma pessoa por vez. Não. Passam duas. Passam o pai e a mãe. Indo em encontro ao coração dos filhos. Indo de encontro ao coração deles. E quando a criança sente, e ela sente, acredite, ela sente. Vocês já foram crianças, eu já teve momentos na minha vida que eu me lembro vagamente da minha infância, de algum momento da minha infância, que você meio que voluntariamente, você abre o coração para o pai e para a mãe de um jeito como o pai e a mãe nunca viram. E o que é que essa criança está fazendo num gesto muito simples, é chegando para você e dizendo assim, olha, eu estou aqui, entra no meu mundo. Entra no meu mundo, vem me conhecer.
E às vezes o pai está fazendo o quê? Assistindo televisão. A mãe está fazendo não sei o que lá. E a criança está lá com o coração aberto. Entra no meu mundo. Então, vai embora. Outra pessoa vai fazer isso no seu lugar. Provavelmente. O pai, quando a gente olha para a figura de Deus como pai, como nosso pai, a gente não tem que pensar, como já foi dito aqui, tava até o Jorge estava falando aqui, o pastor Jorge estava falando aqui, enfim, assim, a gente tem que entender que o cuidado de Deus está dentro desses 4 atributos. O primeiro, que é o amor. O segundo, que é o cuidado. Depois, provisão e proteção. Esses quatro quesitos são os fundamentais, os principais para que a gente exerça uma paternidade com excelência na presença dos nossos filhos. E automaticamente a gente vai estar capacitando filhos que vão exercer isso no futuro. Vão entender. Mais importante que um carro do ano, Oscar, mais importante que uma mansão não sei aonde, é eles serem amados, protegidos, cuidados, ensinados e instruídos. A gente não tem direito de trabalhar no coração dos nossos filhos desejos ambiciosos por coisas que não são de primícia do reino de Deus para a vida deles. Vamos entrar em provisão. Jeová Jireh é um dos nomes de Deus, vários nomes de Deus. Jeová Jireh, que é Deus proverá, ou Deus da provisão. E eu peguei o texto de Jó. Cara, por que eu escolhi Jó? Vocês veem alguma coisa na Bíblia falando antes da vida de Jó? A Bíblia, quando começa a falar de Jó, já fala que ele era um homem próspero e justo que se desviava do mal, certo? Se desvia do mal, correto? Mas ninguém fala de Jó quando ele era menino, quando ele era um garoto, como é que era, ninguém fala, a Bíblia não fala só que ele era um homem justo, temente a Deus e se desviava do mal, ele se desviava do mal. Não está dizendo que o mal não ia em direção a ele, se desviar é você ver algo vindo na sua direção e você, opa, vou por aqui, não, vou por ali. Isso é se desviar do mal. A Bíblia não está dizendo que em nenhum momento Jó era tentado com maldade. A prova disso, o que aconteceu com ele? E uma das palavras dele está em Jó 10:12. E ele disse assim: deste-me vida e foste bondoso comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Olha só, olha o que Jó fala: deste-me vida e foste bondoso comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Do meu espírito. Um homem que passou por tudo que ele passou, sofreu tudo que ele sofreu, todas as perdas e tudo mais, e ele diz: cuidaste, deste-me vida. Ele começa falando: o Senhor me deu vida, cuidaste, né? Isso aqui, deixa eu ver aqui. Deste-me vida, foste bondoso comigo, e na tua providência cuidaste do meu espírito. Eu entendo que Jó tinha as limitações dele, como ser humano, falho, igual nós, tinha todas as limitações dele, todas. Nós temos muitas limitações. E uma delas, uma coisa que ele tinha uma certeza, que Deus cuidava do espírito dele. Cuidaste do meu espírito. Eu acho assim, eu me arrisco a dizer, não está aqui na Bíblia, mas eu me arrisco a dizer que para Jó tomar as escolhas que ele fazia, se comportar, vamos botar assim, para Jó ter o comportamento que ele teve diante de tanta adversidade, sem entender nada que estava acontecendo com ele, porque a Bíblia fala que ele era bom, era justo, se desviava do mal. O que esse homem fez para merecer isso? Ele não sabia de nada. Ele não sabia que ele estava sendo provado. Ele não fazia a menor ideia disso. Ele não sabia que ele estava sendo usado como um exemplo de um homem que é possível, sim, diante de tudo que a gente vive na terra hoje em dia, ser bom, ser justo e se desviar do mal. É possível. A diferença é que Jó era um homem rico e bem sucedido. Por conta disso, Deus fazia ele um homem bem sucedido em todos os negócios dele. Ele era um homem realmente admirado, respeitado. Mas eu acho assim,
quando a gente começa a ter dúvida, minha opinião, quando a gente começa a ter dúvida, Jorge, que alguma coisa não está certa na vida da gente, ou que a gente está fazendo as coisas do jeito errado, eu acredito que o nosso espírito está ficando doente. Está ficando doente. A Bíblia fala que, tem texto que fala que ela cura meu espírito. Cura meu espírito. O negócio é tão tenso dentro de nós, tão intenso de nós, você não consegue parar de pensar, você não consegue pensar em outra coisa a não ser o que eu estou fazendo de errado. É seu espírito adoecendo. O que isso tem a ver com Jó? Tem tudo. Tem tudo. Porque o objetivo de Satanás era ver Jó amaldiçoar Deus. Diante de tanta tragédia, ele fez isso? Não fez. Ele não fez isso. Ele não amaldiçoou Deus. Ele sofreu, tudo que sofreu, passou por tudo que passou, sem amaldiçoar Deus. Temor a Deus? Sim. Reverência a Deus? Sim. Confiança em Deus? Sim. Eu não tenho dúvida que Jó confiava cegamente em Deus, nos cuidados dele. Daí tudo adoeceu em volta de Jó, menos o seu espírito. O seu espírito não adoeceu. É o que ele tinha de mais valoroso, mais precioso nele, era o Espírito de Deus. Esse não adoeceu. É o que me convence de todo o coração. Sabe? Fora o fato de que como a Bíblia não fala de que geração, como que Jó era, como que ele era, quais eram as referências dele. Quais eram as referências de Jó? Depois de tudo que ele perdeu, tudo que ele perdeu, Deus devolve para ele tudo. É óbvio que ninguém aqui quer passar por isso. Eu não desejo para ninguém. Ninguém aqui quer perder um filho na esperança, na certeza que Deus vai dar. Não, isso não é o propósito. Isso não é o plano de Deus para a igreja. Até porque o último sacrifício foi feito. Foi o Filho de Deus. O sacrifício já foi feito, acabou. Agora, quem é sacrifício vivo somos nós. Nós temos que ser um sacrifício vivo no altar do Senhor, na presença do Senhor, seja aqui na igreja, seja em casa, onde for. Quando a gente traz isso para o contexto de paternidade, de filhos, se você perguntar para o seu filho hoje, se ele acredita na provisão, se ele crê que você é o provedor dele, qual seria a resposta dele? Nos momentos de saúde, de doença, não importa, o momento que ele esteja passando, o momento que ele esteja vivendo na vida dele, o momento de alegria, de tristeza, frustrações, coisa mais difícil de lidar com os filhos é o momento de frustração. É quando a gente é obrigado, ou a gente não é obrigado, mas a gente frustra. É bom, é saudável frustrar os filhos. Sabia, não, é muito bom frustrar ela de vez em quando. Frustra ela. Frustra. Estou falando sério. Tudo que eu mais desejo é ver a Joyce com raízes profundas. Porque o dia que as piores tempestades, acredite, as piores tempestades que vão cair sobre aquela menina, pode ser que vocês não estejam cobertos para ajudar ela. Aí o quão profundo forem as raízes dela, vão determinar se ela vai envergar e vai levantar, ou se ela vai envergar e vai quebrar. Porque quanto mais profundas forem as raízes, mais forte é o tronco, mais forte é o caule, mais ela vai suportar, mais ela vai aguentar quando vier essa tempestade. É um dever nosso, como pais, trabalhar isso no coração e na vida dos nossos filhos. Fazer com que eles criem raízes fundas, profundas, muito fundas. E sabe qual é uma das maneiras da gente fazer as raízes da Joyce crescer? Deixar ela apanhar. Permitir, entendeu? Quer ver? Permitir que algumas coisas aconteçam com ela, claro, com todo o devido cuidado, para mostrar para ela que não é fácil, não.
negócio lá fora, não. Vai chegar um dia que ela vai sair da cobertura de vocês. Vai lá para fora. Aí a gente tem que saber o quanto ela vai estar preparada para enfrentar aquela. A gente sabe o que ela fala. A gente sabe. A gente sabe o que ela fala. Eu vou contar uma historinha que a gente aprendeu no GFI, que dizia assim: um homem morando numa comunidade lá nos Estados Unidos, um cara todo isentão, todo fechadão, falava pouco com os vizinhos, conversava, mas era um cara dele, tranquilo, não fazia mal a ninguém. Aí um dia deu na cabeça do cara de plantar umas árvores no fundo do seu quintal. Ele foi lá e plantou umas palmeiras no fundo do seu quintal. Sabe que ele fazia umas coisas esquisitas. Ele sentava todo dia em frente às palmeiras da plantação, lia o jornalzinho dele, acabava de ler o jornal, ele enrolava, fazia um canudinho, ia lá nos caules das palmeiras e dava uns tapas, pá, 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 ia batendo nelas. Batia nas palmeiras. Não regava, não botava esterco, não botava adubo, não fazia nada. No outro dia, ia ele lá, lia o jornalzinho dele, acabava de ler, fazia um jornalzinho, ia lá nos troncos, pá, 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 batia nos troncos das palmeiras. Batia. Os vizinhos começaram a ver aquilo, começaram a ficar incomodados. E era todo dia ele fazia aquilo, era um ritual sagrado. Todo dia ele ia lá e lia o jornalzinho dele, acabava de ler, enrolava, pá, 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 batia nos caules das palmeiras, acabava de fazer o ritual dele, embora para dentro de casa e tal, e os vizinhos tudo falando mal do som do cara, querendo ver o cara sumir. Foi, a vida passou, passaram-se anos e tudo mais, aquelas palmeiras foram crescendo, e o cara fazendo aquilo. Aí um belo dia o cara se acordou e resolveu ir embora daquele lugar. Mudou. Passaram assim mais ou menos uns 15 anos. E ele soube pelos noticiários que aquele lugar onde ele passou toda a vida dele, a infância dele, foi acometido por um tornado, foi atacado, um tornado devastou o lugar, trouxe ruína e total destruição ao lugar. O cara, embora fosse um cara todo esquisito e tal, ele tinha compaixão pelas pessoas. Ele falou: eu vou lá, eu vou ver se o povo daquele lugar está precisando da minha ajuda. Eu vou lá me oferecer como voluntário para ajudar aquela gente. E ele está chegando com o carro perto do lugar e vê destruição para tudo que é lado. Casas e casas, ruínas, sabe, todos os móveis jogados no chão, tudo que eu estava para lavar. E ele andando, olhando aquilo, as lágrimas descendo pelos olhos, vendo toda aquela desgraça sobre aquele povo. Mas aí de repente ele começa a ter uma visão, ele tem uma visão de longe que incomodou ele. No meio de toda aquela ruína, ele vê uma pequena floresta em pé, verde, linda, esbelta. E ele olhou aquilo, árvores, ele passando por árvores, caída no meio da estrada, arrancada com raiz e tudo derrubado. Lá, e ele olhou aquilo, olhou de longe, foi andando e falou assim: peraí, eu conheço aquele lugar ali. Peraí, eu sei que lugar. Um dia que ele foi chegando mais perto, eu falei assim: peraí, eu morava aqui. A casa que ele morava não existia mais, estava no chão. A casa dos vizinhos que ficavam amaldiçoando ele, tudo no chão. Mas o pomar que ele plantou estava lá. Na vida dos nossos filhos, Pastor Jorge, vai ser desse jeito, exatamente assim. Não tem como, vocês não tem como evitar que alguma coisa lá fora venha e bata neles. Bate no tronco deles, bate na fé deles, não tem como. O que tem que acontecer, o que a gente tem que zelar, só para que eles sejam fortes o bastante para suportar essas pancadas. E a gente não vai conseguir fazer isso mimando, protegendo demais, entendeu? Achando que botar ele dentro de uma bolha de vidro, dentro de um redondo. Não vai conseguir. Nós vamos criar filhos com raízes rasas. E quando a tempestade vier, eles vão ser arrancados do chão com raiz e tudo. Eles vão cair. A moral da história é essa. Aquelas aves aprenderam a esperar a provisão do Senhor. Ele não regava, mas Deus regava.
molhava a terra. E nos dias que Deus não molhava a terra, o que aconteceu? As raízes das árvores começaram a furar o chão, buscando alimento, buscando nutriente, buscando fontes de água, para não morrer. Temos que ensinar, é um dever nosso ensinar os nossos filhos a buscar essas fontes. Porque um dia a gente não vai conseguir fazer isso por eles. A gente não vai conseguir dar isso a eles. Enquanto for da vontade do Senhor, que os filhos caminhem com a gente debaixo do nosso teto, aprover a Deus, sim, Pai, é um dever seu prover eles. Não deixar faltar nada. Até o dia que eles escolham traçar os seus próprios caminhos, os seus destinos. Viverem segundo as suas escolhas e decisões. Crendo que em todo o tempo, principalmente nas horas que a gente está ausente da vida dos filhos, que a gente não se faz presente, que Deus está cuidando, Deus está provendo, Deus está ensinando. Porque é isso que um pai faz. Proteção. Aí você deve pensar assim, pô, cara, você acabou de falar aí agora que tem que deixar bater, Não é isso. É que tem coisas que vão acontecer com os nossos filhos e acontece, não tem como evitar, porque a gente passou por isso. Igual a gente brinca muito aqui, né? Os nossos jovens vão crescer no calor do bullying, né? O bullying é um deles. Eu conheço crianças que, se eu fizer um bullying com eles, eu tenho um problema com o pai deles na mesma hora. Não gosto. Eu respeito, eu não vou fazer. Mas todo mundo vai respeitar? O mundo lá fora vai respeitar? Não vai. Esse cara vai comprar uma briga que ele vai perder. Esse pai vai comprar uma briga que ele vai perder. Ele não vai ganhar essa briga. Não estou dizendo que a gente tem que fazer bullying com nossos filhos. A gente tem que ensinar eles a lidar com isso. É um dever nosso, a gente ensinar eles a lidar com isso. A gente tem que ensinar eles a lidar com as diferenças, com as reprovações. Vocês querem ver uma coisa que eu tive muito problema quando eu fui confrontado com isso? Eu tive problemas demais para lidar com isso. Quando eu ouvi uma pessoa dizer assim, ó, filho, dê ao seu filho o direito de fracassar. Olha isso. Como assim? Dá o direito dele de fracassar? A gente tem que dar direito aos nossos filhos de fracassar. A gente fracassou. Quantas vezes nós tentamos? Fala para mim, quantas vezes você já tentou e várias tentativas você fracassou? Porque agora que a gente tem os filhos, a gente acha que os nossos filhos não vão fracassar. O que faz a gente pensar isso? Quer dizer, então agora que a gente sabe, a gente presume que os nossos filhos, todas as escolhas deles vão ser baseadas em tudo aquilo que nós ensinamos. É sério? A gente sabe que não é assim. Não foi assim com a gente. Não foi. Seria um sonho de consumo a gente poder chegar para uma pessoa e dar um testemunho. Olha, meu filho, eu criei no berço evangélico, na palavra de Deus. Hoje ele é um profeta e papapá e coisa e tal. Nunca na vida fez nada para desagradar a Deus. Mentira, gente. Isso não vai rolar. Não vai rolar. A própria Escritura diz que não há na terra um justo sequer que não peque. Justificado por Cristo. Não há um só sequer que não peque.
Ele não fez uma separação não, tá? Ele botou todo mundo dentro do balaio. Botou pastor, botou líder, botou presbítero, botou ovelha, botou todo mundo dentro do balaio. Não há um justificado por Cristo, um justo, um só sequer, que não peca. Todos pecam. Não existe, existe vários exemplos na Bíblia, mas eu escolhi 2 exemplos de um dos homens que sabia o que era proteção de Deus. Aí isso vai de encontro em toda essa narrativa que eu fiz aqui em torno da proteção, sobre a questão da gente não conseguir impedir que o mundo tenha de nossos filhos, de impedir que os nossos filhos não se decepcionem com as pessoas, de tentar impedir que os nossos filhos não se decepcionem com eles mesmos, com as próprias escolhas deles, com as próprias decisões deles. A gente não vai conseguir impedir isso. Mas é um dever nosso ensinar eles aonde está a fonte de segurança deles, quando dias assim chegarem. E ninguém ensina isso melhor do que Davi, que foi um cara que falhou na paternidade, ele falhou em sua paternidade, falhou como marido, falhou como servo de Deus, falhou como rei de Israel, ele falhou. Mas ele sabia aonde estava a sua fonte de segurança, aonde ele podia, independente do que ele tivesse feito, independente das suas escolhas, das suas decisões, ele sabia em quem ele podia confiar, em quem ele podia procurar socorro, refúgio, um lugar para ele se recompor, se refazer, se examinar. Eu escolhi 2 salmos dele. Salmo 33, 20 diz assim: nossa esperança está no Senhor, Ele é o nosso auxílio e nossa proteção. Salmo 16, 1: protege-me, ó Deus, pois em Ti me refugio. Em Ti me refugio. Refúgio é um lugar de segurança. Quando nossos filhos olharem para nós nos dias maus, eles vão observar para saber em que lugar que a gente se esconde. E qual lugar, para onde a gente vai na hora do desespero, na hora que a gente pensa que está tudo acabado, já era, acabou tudo, não sei o que fazer. No que se refere à proteção, eu escolhi Davi porque Davi não só sabia quem era o seu protetor, mas ele sabia quem ele deveria de ser na presença do Senhor. Ele sabia quem ele deveria de ser, sendo ele alguém que exala o amor de Deus, alguém que exala a bondade de Deus, sobretudo a misericórdia de Deus, ao ponto dele pedir para os seus generais: se acharem meu filho, traga-o de volta para mim. Diga-se de passagem, de antemão, esse filho a quem ele se referia foi o cara que usurpou o trono dele, que possuiu suas esposas em praça pública, mandou montar o altar lá para ele tomar suas mulheres lá, o que, segundo as leis de Israel naquela época, ele tinha que ser punido com a morte. Com a morte. Mas ele pediu: traga um Absalão vivo para mim, que eu quero botar um anel no dedo dele e colocar no meu lado. Eu quero ele do meu lado. Eu estava cantando sobre o amor, a gente estava orando ali, estava orando sobre o amor. Aí eu lembrei de Jesus. O amor de Jesus era tão perfeito, era não, ele era tão perfeito, e esse era eternamente tão perfeito, ao ponto dele saber que Judas ia trair. Ele sabia que Judas seria um instrumento de Satanás para entregar a Cristo, para sofrer o que ele sofreu nas mãos de Satanás. Mas ele olhou dentro do rosto de Judas e disse: amigo, aqui vieste. Quantas vezes nós amaldiçoamos pessoas que quiseram o nosso mal?
quantas vezes nós nos distanciamos de pessoas que até planejaram o mal contra nós, invejaram nossas coisas, desejaram as nossas vidas, desejaram ter as nossas coisas, e a gente simplesmente expurgou essas pessoas, eliminou elas da nossa vida. Jesus olhou dentro de Judas, dentro do olhar, dentro da cara, dentro do rosto, da face de Judas, e disse: ele não falou isso da boca para fora, ele não falou isso com vaidade, pura vaidade, não. Ele chamou ele de amigo, a quem vieste? Sabendo quem Judas era, ele não desclassificou nenhum deles ali. Todos eram seus amigos. Todos. Nós estamos entrando agora já no tema de amor. E quando a gente fala de amor, a gente pensa, né? Acho que a maioria dos crentes que tem aqui, dos irmãos e irmãs que eu tenho aqui em Cristo Jesus, conhece esse texto, porque se você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e não decorar esse texto, tem alguma coisa de errado com você, que é João 3,16. Todo mundo conhece esse texto? João 3,16, conhece de cabeça? Conhece? E Deus amou o mundo. Isso aí que eu falo. Fala aí. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como falar do amor de Deus sem não falar desse texto, João 3,16? Sabe por que eu nunca esqueci desse texto? Por causa de uma igreja que eu fiz parte lá em São Paulo, que eu já contei esse testemunho para você, uma igreja que eu fiz parte do conselho. A gente abriu a igreja junto, ela está lá para a glória de Deus. E o tema da igreja, é João 3,16. Eu tinha uma camisa, está até guardada, escondida, eu achei até a camisa esse dia jogada ali em cima lá. João 3,16. Nunca esqueci esse texto. Para falar do amor de Deus e não falar de que Ele nos amou de tal forma que entregou seu único filho para morrer na nossa morte, sofrer as nossas dores, levar sobre si todos os nossos pecados, para rasgar o véu que separava a igreja do santo lugar, do altar do Senhor, para nos dar livre acesso à casa do Pai, para rasgar a cédula de pecado contra nós, contra a acusação contra nós. Como falar do amor de Deus sem falar nisso? Trazendo isso para a paternidade. Se necessário for, dar o seu sangue, dar a sua vida por um filho dele. Dê. Não é idolatria, não é um ato idólatra. Não, é o chamado do Pai. É o chamado. O chamado que nós temos como Pai. Se necessário for derramar o nosso sangue pela nossa família, pelo nosso filho, a gente faz. Sem pestanear. Leva a mim, não leva ele. Mata a mim, não mata ele. Ainda que seja o último ato de confronto. Porque tem pais que estão entregando a vida pelos filhos que os negaram a vida inteira. E a última lembrança que tiveram por aquele pai, que apesar disso tudo, o pai ainda entregou sua vida por eles. Para que eles fossem salvos. Para que eles fossem alcançados. Se eles foram salvos ou alcançados, eu não sei, porque isso está atrelado à escolha e decisão deles. Mas o exemplo foi dado. O testemunho foi dado. Nada do que a gente fizer em termos de paternidade, para dar exemplo para os nossos filhos, no que se refere a ensino, vai surtir algum efeito se nós não formos o primeiro exemplo que eles têm em suas vidas. Tirando o médico que fez o parto do Bernardo, provavelmente foi o primeiro a ver o Bernardo antes de você, você é a figura de pai que ele tem. E você será sempre o exemplo de pai que ele vai ter. Entendeu? Tudo que ele precisa saber de Cristo, ele vai procurar em você. E Janaína, você vai endossar. Você vai caminhar lado a lado. Porque a
Bíblia também diz em Amós 3,3: andarão dois juntos se não houver acordo. Se não tiver acordo, não andam juntos, não caminham juntos. Se tudo, na minha relação com a minha mulher, não estiver acordado, acredite, os filhos usam isso até como arma para se beneficiar. Eles usam. Eles aprendem fácil essa arte maior. Não discutam na presença dos seus filhos. Façam isso longe deles. Não desonrem um ao outro na presença dos filhos. Entenda que na hierarquia bíblica, o homem é o cabeça do lar, mas a mulher não é colocada em posição inferior, ela é colocada como auxiliadora, ajudadora, aquela que ajuda a manter aquilo que o pai traz para dentro de casa a nível de Bíblia, a nível de vida com Deus. Porque se o pai também não traz aquilo que não está alinhado à vontade de Deus, é lícito que a mulher, ela lute por isso. Se ela tem esse entendimento. É isso. O que não pode acontecer é os dois resolver caminhar junto com o pecado. Aí vai todo mundo, a família vai embora. Aí eu vou falar um pouco com os caras aqui. É interessante, né? Vocês já repararam, hoje em dia a gente não vê mais os filhos tratando os pais por senhor e senhora. Vocês veem isso? Não vê, né? Mas vocês sabem o quanto isso é importante, não sabem? Eu tenho certeza que sabe. Eu tenho certeza. Eu fui criado nessa disciplina. Eu não tinha o direito de chamar meu pai de você. Se chamasse ele de você, eu levava um tapa na cara. Era sim, senhor e não senhor. Aí hoje em dia o pessoal, não, isso é besteira. Não, não é besteira não. Nós temos um militar aqui dentro. Pergunta para ele. Eu acho que é oficial já, né? Já é um oficial. Né? Pergunta para ele o que acontece se o soldadinho chegar para ele. Oscar, aí, você pode fazer. Pronto, senhor. O que acontece? Esse cara tá morto, não tá? Ele tá acabado. Querendo ou não, ele vai aprender o significado dessa palavra por bem ou por mal. Então, melhor que aprende por bem. Porque os títulos senhor e senhora, queridos, não foram criados para envelhecer ninguém, para dizer que, ó, senhora, eu me sinto uma velha. Não. Isso é um engano de Satanás. E é uma mentira do diabo. Os títulos senhor e senhora foram criados para mostrar para Sofia que a maturidade, a autoridade e responsabilidade que estão sobre você não permite que ela seja igual a você. Não dão esse direito a ela. É simples assim. Maturidade, experiência de vida, autoridade e responsabilidade. Coisas que Sofia só vai entender e ela só vai começar a disputar quando ela tiver a família dela. Ou quando ela se tornar maior de idade, realmente ela vai começar, entendeu? Mas assim, eu estou dizendo nesse aspecto, relacionamento, pai e filho, mãe e filho, é senhora, é senhor. Por que senhora? Porque eu sou mais velho, eu sou mais experiente, eu sou autoridade sobre a sua vida e eu tenho responsabilidade sobre você. Ponto. Acabou. Nesses três aspectos, os nossos filhos não são iguais a nós. E olha, eu vi uma pregação de uma mulher que ela chegou e terminou a pregação nesse dia, com a filha dela do lado. E a filha dela, e eram duas senhoras. A mãe com 70 anos, 68 anos, e ela com 57, já duas senhoras, já bem experimentadas na vida. E ela chegou para a filha e falou assim: olha, eu serei a senhora sua mãe com 68 anos, com 78 anos, com 98 anos. No dia que você me chamar de você, eu sou a mão na sua cara. Eu sou a senhora sua mãe. Imagina uma mulher de 98 anos sentando a mão na cara de uma velha de 70 e poucos anos, mas já era uma idosa de 70 e poucos anos. Mas ela falou isso de público para as pessoas. A importância que ela entendia do quão forte e poderoso é esse título, senhor e senhora. Sim, senhor. Sim, senhora. Não, senhor. Não, senhor. As famílias de hoje em dia, eu já presenciei em aconselhamentos de família, filhos conversando com os pais como se eles fossem iguais, pessoas iguais.
A diferença é que o pai com 40 e poucos anos de idade e o garoto com 15 anos de idade. É um moleque. O que um cara desse sabe da vida? Conversando com o pai como se fosse igual a ele. Você vê que até na própria palavra de Deus, nós nos referimos ao Senhor, o nosso Deus. O Senhor, o nosso Salvador Jesus. O Senhor, o nosso Pai. Por que em casa com os nossos filhos vai ser diferente isso? E acredite, tem poder nessa palavra. Tem poder nesse título. Ele é um imitador. Amém? A paternidade é um tema central na vida cristã. Sempre será. Não tem como a gente falar de paternidade tirando a própria Bíblia das nossas vidas, porque a paternidade está relacionada à palavra de Deus. A partir do momento que todos nós reconhecemos que não há vida sem Cristo, e por meio de Cristo nós chegamos ao Pai, e nos foi dado o direito de ser chamados de filhos. Se somos filhos, quem é o nosso Pai? Ele. A pergunta que não cala é: como que tem sido a nossa relação como filhos diante do Pai? Como nos relacionamos com Deus como filhos? Porque aquilo, o relacionamento que a gente tem com o Pai lá em cima reflete muito no relacionamento que a gente tem com os nossos filhos. Não é muito diferente não, queridos. Não é. Em relação a reverência, respeito, honra, princípios, valores, tudo. O que vocês podem imaginar? Como anda o nosso relacionamento? Eu falei com o Gleice ali quando ela chegou ali. Eu tive uma conversa muito rápida com a minha esposa. Vários cultos que a gente faltou. Eu acho que de todos os cultos que nós faltamos, um ainda era justificado. Os outros não tinham uma justificativa plausível, louvável. Eu costumo dizer assim que eu gosto muito da Igreja da França. O pastor uma vez falou assim: olha, domingo que vem, se não houver nada que me impeça de estar aqui, se houver louvor nisso, eu estarei aqui adorando a Deus. O que temos que saber, o que eu e o Paulo precisamos avaliar e reavaliar sempre, é o que estamos fazendo a louvor nisso. Porque eu costumo terminar as orações com ela, sempre quando a gente ora, eu falo assim: ó, nos ajuda a fazer da nossa vida uma eterna adoração ao teu santo nome. Quando a gente pede para transformar a nossa vida, fazer da nossa vida uma adoração a Deus, tudo vai bem. Tudo vai bem. Se a gente conseguir fazer isso, tudo vai bem. Vai bem a nossa paternidade, vai bem a maternidade, vai bem o relacionamento na família, tudo vai bem. Ainda que tudo conspire para o mal. Ainda que tudo aponte para o mal. Eu sou o cara mais politizado desse grupo aqui. Eu confesso para vocês, o que vem lá de fora lá não é bom. As notícias que vêm lá de fora não são boas para nós. Mas a partir do momento que meu coração está realmente nas mãos de Deus, que a minha vontade, o meu desejo, os meus sonhos, os meus projetos, da minha esposa, estão diante de Deus, que eu confio nele, que eu acredito nele, bom, pelo menos eu tinha que experimentar a paz que excede todo entendimento. Ainda que as coisas não aconteçam do jeito que a gente espera. Porque ora, ou a gente vai ser levado para a prova, ora ou seremos provados para ver quem nós somos, para mostrar. Assim, eu falo sempre para o amor, eu tenho muito medo de falar as coisas para as pessoas, porque Deus, eu me tornei assim um expert em falar uma coisa aqui, Deus me provar 5 minutos depois e falar assim: vou te mostrar que você não é isso não. Peraí, eu vou fazer isso com você. Isso é um autoexame. É essa dimensão que eu tenho quando a Bíblia fala que o homem examine ele a si mesmo. Eu me examino o tempo todo. O tempo todo eu me examino. Eu não quero viver, eu recebi uma chance, uma segunda chance de viver um casamento maravilhoso. Não tem nada que impeça eu de viver um casamento maravilhoso com a minha esposa, a não ser eu mesmo. A não ser eu mesmo. Nem o diabo tem poder para acabar com a nossa unidade, a não ser eu mesmo. Se eu abrir a porta, ele entra e faz. Se eu não vigiar, ele entra e faz. Se eu não cuidar,
ele que não vai mudar. É isso. Eu quero terminar essa mensagem com só com essa exortação. De tudo que a gente pode passar para os nossos filhos, que a gente passe para eles a certeza de que eles estão seguros, porque a gente vai fazer tudo possível para tornar eles seguros. A gente passe para eles a certeza que a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance para que eles não passem falta de nada, não sintam falta de nada. Não quer dizer que eles não vão sentir a falta de alguma coisa, mas a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance. A gente vai fazer todo o possível para encontrar tempo, dê um jeito, a gente tem que dar um jeito para ter um tempo de qualidade com essas crianças, para ensinar elas, instruir elas no caminho, andando com eles, estando com eles, ao lado deles. Que a gente vai deixar de lado, Jorge Gleice, o medo de disciplinar. A disciplina é parte do processo. É melhor que os nossos filhos sejam disciplinados no amor e no interior de nossa casa do que no mundo, porque no mundo não tem amor. O mundo é cruel. O mundo disciplina do jeito dele. E na maioria das vezes, leva embora. Muitos deles não aguentam a disciplina. Porque na verdade se converte em resultado, né? E a gente tem que passar para os nossos filhos a certeza de que assim como Deus nos ama, nos amou a tal ponto de entregar o seu filho por nós, a gente vai fazer tudo que tiver ao nosso alcance para que eles jamais sintam falta de amor enquanto estiverem dentro dos nossos lares. Eles serão amados, serão respeitados, serão honrados e sobretudo serão guiados, instruídos a confiar em Deus, tão somente em Deus. Amém? Amém, amados. Obrigado. Eu agradeço a Deus a oportunidade. E que Deus abençoe a igreja grandiosamente. Amém? Amém. Glória ao Senhor, amado. Glória ao Senhor. Glória a Deus. É a segunda vez em 2 dias que eu tomo bronquinha por causa da criação da minha filha. A terceira vez eu peço música no Fantástico. Ou passo embaixo da mesa. Mas a Bíblia diz que Deus só corrige os filhos a quem Ele ama. Amém? E eu queria te perguntar, quando você ouve uma mensagem dessa, você sente que está falando mais como pai ou como